Oi pessoal, tudo bem com vocês? Shalom aqui para contar para vocês o testemunho da minha vida, para iniciar esse canal aqui. Agora a gente já bateu aí 6 mil, acho, né? 6 mil inscritos. Então eu tô vendo que o Senhor está me chamando para este tempo, né, para essa rede social aqui, para trazer alguns conteúdos. Eu me chamo Emily Paola Vieira, hoje eu sou pastora. Sou terapeuta também, trabalho para o Reino de Deus. E eu quero contar para vocês um pouco sobre o meu testemunho, sobre a minha trajetória, né, de forma muito simples também, para que vocês me conheçam e para que vocês venham também interagir aqui comigo. O Senhor, eu tenho postado algumas coisas aqui no Shorts e tal. Tem tido uma grande proporção, as pessoas estão gostando, estão curtindo, e eu quero continuar postando, né, mas de forma mais perto de vocês, enfim. Às vezes eu também abro aqui algumas lives, mas eu quero trazer vocês também para alguns lugares específicos, né? Que hoje, por exemplo, nós temos uma escola profética que se chama Escola Plenitude, tem ali no meu banner do canal. E essa escola está sendo gravada, está sendo produzida, já tem muito conteúdo lá, e vai ser uma assinatura que você pode fazer para você aprender, para você ser liberto, ser curado, né? Porque eu coloco tanto conteúdo espiritual quanto conteúdo emocional, né? Terapêutico, para que as pessoas também entendam suas emoções, entendam o que precisam fazer. Vamos para o que interessa. Nem sei por onde começar. Então, assim, eu sou natural, né, de Curitiba, Paraná. Sempre fui cristã, desde meus 5 anos, ali, para ser mais exata, mas sempre fui, né, desde criança, sempre cantando na igreja, sempre participando de cultos, sempre participando de grupos, mas chega um momento que a gente sai da presença de Deus. Por quê que eu saí da presença de Deus? Porque eu não tinha o Espírito Santo, porque Jesus era real para mim até o momento do meu cargo que eu precisava exercer. Então, cantando, me desenvolvendo a voz, nunca parei de cantar até hoje. Então, esse momento foi quando a gente teve aproximação com a igreja. Eu tive, né? Meus pais já eram também desde criança cristãos, mas eu necessariamente tive contato ali com os 4, 5 anos de idade e fui crescendo dentro da religião. Dentro da religião e dentro de mim, né? Entrando todos os costumes, aquilo que eu precisava fazer de forma obrigatória. Então eu fui vendo que eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim. E o Espírito Santo é aquele que nos constrange, aquele que nos convence, né? E com 14 anos de idade, né, de forma mais prática para que vocês entendam, 14 anos de idade, eu me desviei. Minha mãe se desviou junto e foi por causa de uma decepção. Foi por causa de um cargo que foi nos tirado. E aí eu já consegui entender que o quê? Que a estrutura não era Jesus na nossa vida. A estrutura é o quê? Era aquilo que nos segurava, aquilo que nós exercíamos lá dentro. Então, eu conheci, o pouco que eu conheci do mundo foi o bastante para que eu entendesse que eu precisava voltar. Mas eu precisava voltar para o caminho do Senhor, não para o cargo que eu tinha, não para aquela trilha neural que eu tinha na minha cabeça, sabe? Aquela mesma coisa. Então, o Senhor foi modificando, o Senhor foi mostrando coisas. Creio que foi permissão? Com toda certeza. Por mais que tenha sido uma escolha errônea, mas o Senhor foi se fazendo presente nos cuidados e livramentos que Ele foi me dando enquanto eu estava lá, enquanto eu estava no mundo de perdição, né, vendo coisas, fazendo coisas, concordando com coisas, né, que tudo que me afastava dele, tudo que estava me contaminando. Então, foi quando eu voltei para a casa do Senhor, quando eu fiz uma certa oração, porque eu sentei no sofá, eu olhei para o teto e falei: Senhor, eu quero voltar para a tua presença, mas não quero voltar naquele lugar que eu estava, eu quero voltar para um lugar onde o Senhor possa me usar, porque eu sei que o Senhor tem promessa na minha vida, o Senhor já falou comigo, o Senhor já me entregou coisas que eu nunca vou esquecer. Então, foi quando meu marido, que hoje é meu marido, sonhou comigo, e nesse sonho que ele teve comigo, o Senhor estava falando com ele
ele sonhou, ele conta, né? Vou pedir para que ele traga aqui também esse testemunho, mas ele conta que ele sonhou em média 3 vezes ali comigo, né, ao longo dos dias, e ele estava entendendo que o Senhor estava falando para que ele orasse por mim e para que ele me convidasse, né, para ir para a igreja, porque nós já tínhamos já se conhecíamos, mas ele começou a ter esse sonho comigo, e aí ele foi entendendo que era o Espírito de Deus, e ele estava na presença de Deus, ele estava na igreja, ele tinha mais intimidade, ele era mais desenvolvido espiritualmente, digamos assim. E foi quando a minha bisavó faleceu, e no velório estava acontecendo outro velório do outro lado, e ele foi no velório do outro lado, sem saber que a minha bisavó está sendo velada ali. Ele olhou pro lado e veio ali, me viu, a gente conversou e tal. E foi quando o Senhor também começou a colocar dentro de mim, porque o Espírito Santo já estava me chamando. Então o Espírito Santo já estava me constrangendo das coisas que eu estava fazendo. Eu estava sentindo falta da presença de Deus. E a nossa carne não sente falta de Deus. O que sente falta do Senhor em nós é o nosso Espírito. Então, a partir daquele momento ali, eu comecei a entender que o Senhor estava me chamando. E aí foi quando ele me chamou para ir pro culto, demorou um pouco, mas depois eu fui. E aí começou todo o processo. Foi quando me reconciliei com o Senhor renovou as promessas dele na minha vida, mas ainda assim, eu precisava ser liberto de muita coisa que estava na minha vida. Os resquícios da religiosidade. Então, eu comecei a buscar e comecei a conquistar meu lugar naquela igreja, né? Era a igreja do meu marido. E foi um momento que o Senhor começou a ter... Eu comecei a ter mais intimidade, sabe? O Senhor começou a me trazer para mais perto. E foi um tempo, assim, muito bom. Foi muito bom, um tempo de aprendizado. E foi quando... Passou-se alguns meses, eu e meu marido, a gente, né, pela convivência, estando, né, liderando grupos, estando mais perto, ele também é ministro de louvor, eu também. Então a gente foi tendo esse relacionamento cada vez mais perto, e foi quando a gente decidiu ingressar no namoro, né, num relacionamento, debaixo da presença de Deus, e passou-se o quê? Uns 6 meses, e nós decidimos casar. Casamos dentro da pandemia. E foi um dos momentos de preparação mais fortes assim da minha vida, porque eu não tinha nem contato com o Senhor, eu não sabia como ter contato. Uma pessoa que era crente desde os 5 anos de idade não sabia ter contato com o Senhor que cantava, com o Senhor que glorificava. Ao mesmo tempo era constrangedor e tinha uma incongruência, né? Porque daí eu falava do Senhor, não sabia, não tinha relacionamento com ele. Então foi um momento de preparação, porque eu aprendi basicamente tudo com meu marido. Ele foi o meu discipulador, porque fui ensinando bastante coisa sobre a palavra, né? Ele já era usado nos dons, e eu era muito constrangida, né? Não conseguia orar, eu tinha vergonha de orar, e ele era aquele cara, né, todo entregue para o Espírito Santo, né, entregue para a oração. E aí foi quando eu comecei a ter as experiências. Sem pedir, eu comecei a ter as experiências. Só que as experiências espirituais que eu tive de primeiro momento não foi com Jesus. Essas experiências foram com espíritos malignos. Revelações que Deus estava me dando sobre isso, que era sobre o chamado de libertação. Algo destinado à libertação na minha vida. Então eu comecei a ler mais comecei a buscar livros sobre libertação. Um dos primeiros livros foi o do apóstolo Agenor Duque, que eu li. Eu li aquele livro em um dia. Era um livro mais fininho, assim, menor. Mas eu fiquei com tanta sede pelo mundo da libertação, que o Senhor foi me revelando. E toda vez eu tinha sonho. Nossa, eu perdi a contagem de quantos sonhos eu tive sobre libertação, sobre demônios. E no começo era sempre assim. Sonhava que estava libertando, mas não conseguia libertar. Sonhava que os demônios davam risada de mim, que os demônios entravam no meu quarto. Assim, o que a gente entende hoje, né? Que o Senhor estava me mostrando que Ele queria me usar, né, nesta área, né, com essa autoridade específica. E também estava me preparando, porque quando você sonha que você não consegue expulsar um demônio, não é porque o nome de Jesus não tem poder, é porque você não tem autoridade. Então eu comecei a buscar cada vez mais, e a gente foi tendo mais experiências, orando pelos outros, e expulsando demônio aqui, expulsando demônio ali, e fazendo a obra. Até que, né, voltou tudo ao normal.
a pandemia, e a gente continuou fazendo a obra de Deus. Só que, depois de um ano, nós se mudamos para outra cidade. Uma cidade ali de 40 quilômetros de distância, tá? Longe da cidade dos nossos pais. Então foi um momento também de preparação de Deus para a nossa vida. E foi um momento de cura para mim também. Porque a gente se mudou depois de um ano de casado, longe. Fomos para outra igreja, completamente diferente também, onde fomos cada vez mais limpos e libertos da religiosidade. E o Senhor começou também a trabalhar em mim a cura. Eu tinha um problema com orgulho seríssimo, mas não era porque o meu coração era ruim em si, mas porque eu tinha feridas que faziam com que eu me comportasse de forma orgulhosa. Então eu era muito orgulhosa. Meu marido é um homem de Deus mesmo, porque foi um momento de muita dificuldade para o casamento por conta disso. É uma pessoa muito machucada, não conseguia se relacionar com ninguém. Todo mundo que se aproximava de mim eu achava que queria algo de mim. Eu não sabia assim reagir às pessoas. Então eu não tinha vida social. Então eu vivia dentro de casa sem motivação, não tinha visão para o futuro nenhuma. Mas o Senhor foi trabalhando na minha vida dentro de 4 anos. Sim, 4 anos o Senhor teve que trabalhar isso na minha vida, porque o orgulho era muito grande por conta da ferida que era muito grande. Mas ferida do quê? De tudo que eu passei na minha infância, de tudo que eu vivi, né? Nós vivemos assim uma vida onde não nos faltou nada, mas eu sempre fui uma pessoa que precisa de afirmações, uma pessoa que precisa de palavras, que precisa de confiança, certo? E assim, os nossos pais, nos deram o que eles tinham, o que eles sabiam, na medida que eles tinham. Então, mas eu precisava de mais. Então isso foi gerando em mim inseguranças e problemas também com relacionamentos. Então, no momento que eu estava no mundo, foi o momento que eu mais sofri nas partes dos relacionamentos, porque eu me entregava para as pessoas de a nível emocional, assim, com uma expectativa enorme, e me frustrava, porque eu colocava uma confiança que não era para ter colocado, porque eu não aprendi isso, entende? Mas o Senhor foi me curando a esses níveis, foi me curando, até que o Senhor começou a soprar o chamado dele na minha vida. Ele começou a soprar o que ele realmente tinha para mim, que era cura e libertação. Você consegue perceber e observar que no momento que o Senhor começou a me revelar coisas nos sonhos, visões sobre espíritos malignos, Ele estava me chamando para a libertação, e no momento que eu fui curada, o Senhor estava dizendo: agora você está apta para curar também. E essa é uma das coisas que eu ensino lá dentro da minha escola, Plenitude. Tem módulos específicos, com linguagem didática, muito fácil de entender, e algumas técnicas que eu trago lá sobre isso, para que as pessoas entendam para que elas nasceram. Então é um guia para que você possa fazer na tua vida. Então você pode acessar no link aqui no meu YouTube, tá? Tem um linkzinho lá, você entra, acessa e faz uma assinatura lá. Você tem acesso a temas, vários temas, tá? Proféticos, sobre cura e libertação também. Mas continuando, então o Senhor começou a soprar os seus chamados. Então Ele me deu um projeto que se chama Transformadas. Eu fiz esse projeto lá na minha cidade natal, na igreja do meu sogro, que é o pai do meu marido, e aí surgiu o Transformados. Depois daquele dia que a gente reuniu algumas mulheres, fizemos ali, eu trouxe uma amiga psicanalista, foi mulher de Deus, foi mulher usada por Deus, para me mostrar algumas coisas e me constranger, sabe? Porque ela tem um projeto dentro da casa dela, sem custo, e o amor dela pelas almas é tão grande que tudo ela faz para a honra e glória de Deus, e aquilo ali me constrangeu. Eu falei: nossa, eu tenho casa também, eu tenho palavra também, eu tenho testemunho também, por que eu não vou fazer isso? E foi quando a gente fez aquele evento naquele dia e despertou dentro de mim, sabe? Foi quando nasceu o curso Transformadas. Eu escrevi uma apostila sobre 8 temas que o Senhor trabalhou na minha vida, e aqui eu trago alguns exercícios, algumas perguntas que eu transformei em imersão. E essa imersão vai acontecer agora em fevereiro de 2026. Então tá fresquinho um projeto que Deus colocou dentro do meu coração, que Deus colocou em mim e que faz parte de mim, do meu chamado. E a gente vai trazer
essa imersão aqui em Curitiba. Não temos a data ainda e também não temos o local, mas você pode acompanhar lá no meu Instagram tudo. Ou você pode acessar a comunidade Filhas Transformadas lá no WhatsApp. Você acessa lá e lá dentro vai ter toda a estruturação do evento, tá bom? Então, após esse curso que eu escrevi, o Senhor me chamou para ser uma avivalista, para ser uma mulher, porque assim, de fato, eu nem sabia o que era avivalista, né? Como a Kathryn Kuhlman, como mulheres e homens de Deus, né? Como Benny Hinn, como Billy Graham, pessoas que moveram a sua cidade, moveram o seu país e vão mover o mundo. Ainda tem muitas pessoas que estão sendo levantadas por Deus. Então, o Senhor nos direcionou para uma cobertura abençoada, uma cobertura de Deus, e também, né, nos trouxe, eu digo, eu e meu marido, né, nos trouxe para um local de preparação. Então, eu quero deixar uma palavra com esse testemunho aqui para vocês, que tudo que você está passando é uma preparação, é uma forja. Só que fica difícil quando você não tem o Senhor. Mas quando você tem o Senhor, Ele te protege dessa preparação. Então, tudo que você sofreu faz parte do que você será na presença dEle. Então, o reino dEle vai ser manifestado através daquilo que você vai ser. Através da cura que você teve, do testemunho que vai ser gerado. Tudo. O Senhor não desperdiça nada do que nós passamos. Ele não tira nada da tua história para dizer que você é melhor. Não, Ele usa tudo. Tudo que você teve como dificuldade, o Senhor aproveita e transforma na tua vida um testemunho, para que você conte, para que você fale, para que você seja um ministro em qualquer área que seja, em qualquer lugar que seja, na tua casa, no teu trabalho, na faculdade, na tua vizinhança, num grupo social, não importa, não interessa, o reino dele precisa ser manifestado. E o Senhor está te chamando. E eu senti de gravar esse testemunho, senti de gravar esse vídeo, porque eu sei que tem pessoas que precisam ser ativadas. E vai ter um momento que você vai precisar ser ativado. E na minha imersão, que vai acontecer em fevereiro de 2026, agora, vai ser um momento de ativação. Você pode ser ativado, você pode ser ativado. Então eu faço esse convite para você, entre na comunidade, fique por dentro de tudo que nós vamos trazer lá. As datas, os encontros, também tem as lives que eu quero trazer mais de perto com vocês. E você também pode fazer mentorias para que você acelere esse processo de forja. Que o Senhor te cure e te mostre o que Ele quer fazer na tua vida, para que você transborde na vida de outras pessoas. Então se inscreva aqui nesse canal, dá uma curtida aí, tá? Coloca um comentário, me fala o que mais tocou na tua vida, o que eu falei aqui nesse testemunho, aonde você se identificou, tá? Eu tenho certeza que vai alcançar alguém. Este vídeo está direcionado a alguém. Se foi para você, então deixe um comentário, se inscreva, envie para outras pessoas, compartilhe. Faça desse vídeo, né, algo que possa inspirar outras pessoas. Trabalhe para o reino de Deus, isso é trabalhar para o reino, né? Transborda esse vídeo aqui na vida de outras pessoas. E até o próximo vídeo.